Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e agora a Cadillac anuncia oficialmente a contratação de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Eu espero o anúncio oficial para comentar sobre o assunto, né? Porque assim, já poderia ter comentado antes, quando já estavam saindo os rumores até de fontes grandes, como é o caso da ESPN britânica, mas eu preferi esperar. Até o próprio Maranelli falou, né? Não adiantou nada, né? De que, olha, tem que esperar a Cadillac anunciar os pilotos de verdade para vocês confirmarem assim e falarem mesmo quem vai ser a dupla, né? A questão é, a gente tem uma dupla de veteranos, dois pilotos que passaram mais de 10 anos na Fórmula 1, dois pilotos que ganharam corridas, né? Valtteri Bottas com 10 vitórias, o Sérgio Pérez com 6, pilotos que conseguiram muitos pódios, né? Então, assim, a gente tem uma dupla de pilotos que tem uma carreira, de certa maneira, bem sucedida dentro da categoria, né? Porque, assim, a gente pode falar que não é bem sucedido porque não foram campeões, mas, assim, são pilotos que, pelo que já mostraram na Fórmula 1, receberam um voto de confiança de uma equipe nova, né? Tipo, eles preferiram confiar em dois veteranos do que em pilotos mais jovens. E eu acho assim, pro Felipe Drogovic, agora só tem uma chance na Alpine e eu não sou um cara muito otimista com essas possibilidades. Ele vai ter que conseguir muitos patrocínios para convencer o Briatore de que pode ser o piloto ali. Uma pena que o Drogovic nunca deu sorte, né? Poderia ter pilotado aí na Hungria, pontuado, convencido alguém, mas o Alonso tomou o Dorflex, foi lá e correu super bem. Mas a verdade é que a gente tem aí a dupla da Cadillac. Eu acho que assim, faz sentido no aspecto de que a gente está entrando no mundo desconhecido da categoria, de carros que vão ser menores em termos de dimensão, 30 centímetros menor no entre-eixos, 10 centímetros menor de largura, então vai ser uma mudança bem drástica em termos de velocidade para a categoria, né? Tipo, o carro deve andar mais rápido de reta, mas por outro lado deve ser menos estável nas curvas, vamos ter mais desgaste de pneus provavelmente, né? Já que os pneus vão ser menores, não tão menores como, por exemplo, era em 2016, mas já são mudanças que permitem assim, a gente ver com mais frequência duas paradas, três paradas em corridas, e a gente vai ter também um carro mais leve, né? Tipo, porque abre-se mão do efeito solo, o carro vai para um conceito de aerodinâmica mais tradicional. Inclusive, a gente vê o retorno do in-wash, né? Do conceito aerodinâmico daqueles bicos que são mais estreitinhos, né? E que eles não vão além da dimensão dos pneus, que é um conceito aerodinâmico que o Pat Simmons dominou muito bem. Ele é o projetista da Cadillac. Para quem não sabe, o Pat Simmons foi o projetista aerodinâmico do carro da Renault de 2005, 2006, 2007 e 2008. Então temos um carro bicampeão mundial, assim, um carro que ganhou 2 títulos mundiais, né, na mão do Pat Simmons, né? Tipo, é um cara que tem qualidades, né? Eu não acho ele o projetista mais brilhante da Fórmula 1, mas qualquer cara que projeta um carro campeão de Fórmula 1 certamente tem qualidades, né? E assim, eu falo que ele é o cara que mais dominou essa área. Vale lembrar que os carros que ele projetou nessa era foram melhores do que o do Adrian Newey, né? Tipo, para pra pensar que assim, a Renault e a Red Bull tinham os mesmos motores, né? Mas quem fez o melhor carro em 2008 foi a Renault, né? Desde o início da temporada era um carro melhor que a Red Bull. Então, e assim, a gente teve o Aldo Costa como outro nome que dominou, talvez o que mais dominou esse conceito, que era o projetista da Ferrari, etc, né? Mas o Aldo Costa, por exemplo, que hoje é funcionário da Mercedes, né? Ele tá cada vez menos influente, né? Ele tem trabalhado muito pouco. Eu acho que esse carro atual da Mercedes, por exemplo, tem quase zero influência dele, e acho que esse é um dos motivos pelo qual a Mercedes decaiu tanto, né? Mas fato é que assim, a Cadillac tem um bom corpo técnico e a melhor maneira deles conseguirem, né, bons resultados, né, é bom feedback, né, e a experiência dos pilotos pode ajudar. Então, no caso, assim, você ter o Sérgio Pérez e o Valtteri Bottas, né, pode ser importante nesse aspecto. Veteranos, caras que já andaram na categoria por muitos anos, eles têm um conhecimento muito grande, né. Entretanto, né, são pilotos que, assim, cada um tem as suas bandeiras vermelhas, né. Eu acho que o Sérgio Pérez, né, ele merece, talvez, assim, uma segunda chance pelo aspecto de que, olha, eles estavam, ele estava na condição muito ruim na Red Bull, né? A equipe ignorava ele completamente, né? O próprio Pérez chegou a falar que assim, né? A equipe Red Bull dava os mecânicos mais inexperientes, todos os trainees para ele, né? Até os engenheiros de pista, né? Tudo era focado no Max Verstappen e assim, ele conseguiu pódios e vitórias com a Red Bull. Que agora, olhando para o que acontece com o Tsunoda, olhando para o que aconteceu com o Gasly, com o Albon, parece até tipo assim, quem foi além
do que o próprio Red Bull talvez esperasse, né? Porque ele durou muito tempo lá na equipe, né? Então, o Sérgio Pérez, assim, eu acho que num carro tão difícil de guiar, a gente não viu o melhor dele, né? Eu acho que o melhor dele na Red Bull foi, inclusive, no novo regulamento em 2022, naquele início de ano quando o carro era mais estável, né? Não era tão traseiro, e ele andou bem, muito bem mesmo. Aquele início de 2022 foi o melhor momento dele lá na Red Bull. E aí minha pergunta é, né? Será que agora, né, num carro novo, né, sem ter essa ideia tão traseira, né, quando tinha o carro lá da Red Bull, né, feito por Verstappen, ele não pode melhorar os resultados? Eu acredito que sim, até porque a última temporada antes da Red Bull, para mim, é o auge da pilotagem do Sérgio Pérez, em 2020 na Racing Point, ele pilotou muito bem, mas a questão é, será que ele vai ter um carro tão bom quanto ele teve em 2020? Vamos ver. É um cara que conserva bem os pneus, tem ótimo ritmo de corrida, mas ele não é um especialista em classificação, né? Isso vai contar, porque assim, eu não acho ele terrível em classificação. Até porque se você for ver, o Hülkenberg é considerado um especialista em classificação, e a batalha entre os dois é 35 e 25. Então, assim, não é uma disparidade tão grande assim. Se o cara supera 25 vezes o Hülkenberg em classificação, lento ele não é. Mas não é como se fosse o ponto forte dele, né? O ponto forte dele é corrida, disputa de pista, se defende bem, ataca bem. O Valtteri Bottas, né? Ele é meio até antítese do Pérez, né? Ele é muito rápido de classificação, muito rápido de volta lançada. A minha bandeira vermelha com ele é, tipo, eu não acho que ele é um bom piloto de feedback. É só olhar a Sauber, o quanto ela melhorou com o Hülkenberg e Bortoleto nessa temporada e o quanto ela piorou sequentemente naqueles 3 anos de Bottas e Guan Yu Zhou, né? E assim, né? O Valtteri Bottas, ele tem um ritmo de corrida pra mim fraco. Eu acho o ritmo de corrida dele fraco. Ele não é um cara que trabalha bem desgaste de pneus. E pra mim, assim, disputa em pista é o principal problema do Valtteri Bottas. É um cara que se defende muito mal. E acho que falta esse brio extra, né? Falta essa qualidade maior pra se defender e pra até atacar mesmo em termos de disputa de pistas, né? Então, num carro de médio escalão, eu acho que as qualidades do Pérez tendem a ser melhores, né? De cara que aproveita melhor essas chances de corrida, né? Mas a questão é, era melhor a Cadillac para 2 veteranos ou ir atrás de um piloto mais jovem, etc., de potencial mais bruto? Porque a gente sabe que Bottas e Pérez, gente, eles são bons pilotos, são pilotos de qualidade, são nível da Fórmula 1. Tem pilotos na Fórmula 1 pilotando atualmente que são inferiores a eles, mas a questão é, eles não são caras com teto de produção de campeões mundiais. Isso pra mim é o que mais canta, né? Tipo, eu acho que você poderia apostar em um jovem talento com teto de produção alto, né? Porque até nos relampejos a gente pode ver o quanto que eles são especiais. Olha o Antonelli nos melhores dias dele aí na Fórmula 1, mesmo aos 18 anos, ele conseguiu ali algumas classificações fantásticas, bom ritmo de corrida, o pódio lá no Canadá, entende? Agora todo mundo tá martelando ele, mas lembrar que o garoto tem 18 anos, né? A Mercedes fez uma aposta em talento bruto, né? E eu acho que ele só vai melhorar. O Piastri começou mal e depois foi melhorando, né? Então, assim, eu acho assim, dos pilotos jovens, obviamente não tinha um Piastri, não tinha um Antonelli disponível no mercado, né? De um talento com potencial de campeão mundial, assim, né? Quase certeza disso. Mas eu ainda teria apostado num Drogovic, porque eu acho que ele tem tudo para pilotar assim, um carro de Fórmula 1 em alto nível. E como eu disse aqui para mim, eu acho que o que o Bottas fez na Sauber é o motivo que eu não contrataria, porque o carro só piorou, ele não conseguiu se destacar em nenhuma corrida em 2024. Inclusive, se ele for o piloto que foi na Sauber, eu acho que ele vai andar mal na Cadillac. Ele tem que ser o piloto que foi na Williams, onde ele andou muito bem, e obviamente um pouco do que foi na Mercedes, porque eu não sou um grande fã da passagem dele na Mercedes. Então, vamos ver o que acontece. Mas é assim, a Cadillac joga seguro. Aposta em 2 veteranos, um deles que traz muito dinheiro, que é o caso do Pérez, o que é importante, né? Então, vamos ver. Eu acredito que é uma dupla que, assim, vai entregar algum tipo de resultado, mas a pergunta é, será que vai ser acima do que a gente imagina, né? Será que a gente vai ver as melhores versões deles em um novo ambiente? Ou a gente vai ver, assim, 2 pilotos que já deixaram, assim, o seu melhor momento passar e já estão fazendo hora extra na Fórmula 1? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.